Voltando então à terceira parte da aula de desenvolvimento back-end com Node.js, introdução a ORMs e SQLite. Então, o que é um ORM? O ORM ele é uma biblioteca ou um framework que você utiliza na sua linguagem de programação e ele ajuda no mapeamento do objeto que você tem lá no código com a parte de relacionamentos no banco de dados. Tá? Desculpe. Ele faz isso para você. Então, alguns exemplos são o Hibernate em Java, o Datamapper em Ruby e o Sequelize em Node, que a gente vai dar uma olhada aqui. O Sequelize ele é compatível com alguns bancos de dados, tá? Com MySQL, SQLite, Postgres, SQL Server. Ele é muito versátil no sentido de que você consegue migrar de um banco de dados para o outro, geralmente mudando quase nada, assim, só mudando a string de conexão, muitas vezes você já consegue migrar um código de um banco de dados para o outro. O que, se você tiver que escrever o SQL, pode levar tempo, pode levar bastante tempo essa migração. Única coisa que tem, uma coisa que tem que ser considerada, na verdade, quando você vai, por exemplo, migrar, é que o Sequelize ele permite você utilizar funcionalidades avançadas de alguns bancos. Por exemplo, o Postgres. O Postgres ele tem o tipo de dado array. Tá? Você consegue criar uma coluna que aceita arrays no valor da coluna. No MySQL não. Então, se você vai migrar um projeto, um banco que está em Postgres para MySQL, se você utiliza o array, você não consegue migrar para SQL, vai dar problema. Então, se você respeitar algumas coisas, algumas funcionalidades padrões que utilizam em todos, por exemplo, os tipos de dados que são utilizados em todos, algumas funções que são padrão, então você não vai ter esse problema, você vai conseguir migrar com facilidade, observando, não utilizando as funcionalidades avançadas. Né? Mas se você quiser, olha, tenho certeza que vou usar Postgres nesse projeto para sempre, então beleza, vamos usar tudo que tem para oferecer. Tá? É um detalhe interessante do Sequelize, que ele é bem versátil nesse sentido. Ele é robusto porque ele permite utilizar funcionalidades bem avançadas, a gente vai ver, dá uma olhada por cima na documentação, tem muita coisa. Praticamente tudo que você consegue fazer com uma query, você consegue fazer com Sequelize, e se você não consegue, ele permite você fazer, aí sim você escreve a query, mas é casos bem raros, geralmente é bom evitar ao máximo isso, porque daí você utiliza realmente a vantagem do ORM. Agora nós vamos à prática, vamos dar uma olhada como é que funciona então o Sequelize. O primeiro passo é pegar aquele repositório que a gente estava, dar um git checkout, passo 3, que agora é a parte final. Então a gente pega a pasta Sequelize, essa pasta aqui que foi adicionada no passo 3, e a gente vai ver que tem uma estrutura um pouquinho diferente das outras, né, do JS, por exemplo. Então, ela tem a pasta Models. Tá? Vamos começar, então, primeiro pelo database. Primeiro, aqui para a gente poder utilizar essa biblioteca Sequelize, a gente tem que dar um npm install -save Sequelize. Opa! Aqui, ó. npm install, botei uma linha a mais. Beleza. Instalamos já, agora a gente já pode chamar essa biblioteca aqui. Então, o Sequelize, a gente importa a biblioteca, cria uma nova instância do Sequelize. O que é isso? Então, a gente cria uma nova conexão com o banco de dados. A gente informa as propriedades de conexão, né? Desculpe. O host é o localhost, o database, username, password. E o que é importante aqui é botar o dialect, tá? Porque esse dialect ele pode mudar conforme você muda o banco. Né? Se você quiser conectar com MySQL, vai colocar MySQL aqui. No site do Sequelize ele explica exatamente todos os drivers. E claro, se você botar um dialect aqui, por exemplo, MySQL, você vai ter que instalar a dependência do MySQL, a dependência do driver. Aqui, como a gente botou Postgres, a gente já tinha instalado o PG, se vocês lembram. Aqui, ó. Nós já temos o PG, ele utiliza o próprio PG. Então a gente não tem que instalar mais uma dependência. Tá? Mas se alguém quiser usar
MySQL, acho que gosta mais de MySQL, beleza, dá para trabalhar da mesma forma. Então vamos lá, a gente exporta esse módulo do Sequelize e tem uma função que a gente cria aqui só para testar se está funcionando a conexão. Tá? Porque, como é que a gente faz? A gente chama aqui, ó, Node, vamos já fazer um teste, Node Sequelize / database. Ó. A gente chama ela, ó, o que ele faz? Ele chamou, quando a gente chama essa função authenticate do Sequelize, ele tenta fazer uma autenticação. Se ele não consegue, ele vai dar um erro. Por exemplo, se eu botar o database aqui, um database que não existe, eu tento autenticar, ele vai dar um erro aqui, ó. Database Postgres não existe. Então ele vai dar uma exceção e a gente já não adianta seguir adiante, né? Porque não estamos conectados no banco. Então beleza. Aqui funcionando o banco, sucesso. Perdão. A gente vai à próxima parte, que é entender como é que funciona o Sequelize em si. Então, a gente já criou uma instância do Sequelize. O que a gente faz agora é criar os models. Os models é aquela parte lá que a gente falou do ORM. Objeto, ele mapeia objeto para o banco de dados. Então, aqui os models seriam os objetos. Então, a gente cria esses objetos para eles serem mapeados para o banco de dados. Primeiro a gente cria o evento. A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente estava fazendo nas outras partes da aula. Então a gente primeiro cria o Sequelize, pega o Sequelize e importa o Sequelize, né, que a gente criou. Esse aqui seria a biblioteca e esse aqui é o Sequelize já com a string, com as configurações de conexão com o nosso banco. Só para diferenciar. Esse aqui é a biblioteca, esse aqui seria o banco de dados já conectado praticamente. Então, aqui o que a gente faz? A gente define uma variável evento com o Sequelize define. Esse aqui é o nome da tabela que vai ser criada no banco. Tá? No nome do objeto, ou da tabela, como você... A gente pode definir objeto e tabela com nomes diferentes, mas para facilitar a gente deixa aqui o evento do mesmo nome que a gente criou lá nas partes passadas. A gente cria o nome, então é a tabela evento. Aqui a gente passa, o primeiro parâmetro é o nome da tabela, o segundo são as colunas que vão ir nessa tabela. Então, as colunas, ou você pode pensar como objeto, acho que é mais fácil, tá? A gente está criando um objeto evento e a gente tem um atributo do nome e esse atributo ele é do tipo string, tá? Existem vários tipos aqui também, tem data, tem inteiro, tem booleano, isso tudo tem uma documentação bem completa no Sequelize, ela é muito legal. Então, vale a pena dar uma olhada. E a gente exporta, estou botando o mais simples possível para ficar mais claro para entender. Exporta o evento. Aí o que a gente faz? Depois eu vou voltar aqui, só para vocês entenderem, mas aí depois a gente cria a mesma coisa com o participante, cria a tabela, o objeto participante, né, a classe participante com um nome. E o que a gente faz aqui embaixo? Depois que a gente exportou, a gente faz as relações deles. Aqui que é a mágica assim, do ORM. A gente importa o participante, né? Na tabela evento, a gente importa o participante e a gente diz assim, ó, evento belongs to many participante. Um evento pertence a muitos participantes. É bem literal, né? Então, quer dizer, é muitos para muitos se ler assim. E aí, true é, no caso, a tabela intermediária, seria o tipo de conexão, tá? O objeto de conexão, evento participante. Eu posso não botar que ele vai criar um aleatório, um aleatório não, ele vai botar provavelmente participante, evento, assim a gente tem certeza que ele vai criar com esse nome aqui, tá? Se a gente põe o true com o nome. É a mesma coisa aqui do outro lado, no participante tem que dizer, ó, evento, um participante pode ter muitos eventos. Fazendo isso, a gente cria um index do model. E a gente faz o seguinte, a gente pega o Sequelize, cria uma variável models e dentro dessa variável a gente coloca o evento, a classe referente ao evento, do require para o evento. O participante, mesma coisa, eu ponho a classe do participante. E o Sequelize aqui seria basicamente o banco de dados, né? A conexão com o banco de dados. Então, agora a gente pega, aqui tem
o banco de dados, agora a gente começa a utilizar de fato o SQLize. Tá? Então agora a gente estava vendo, vendo como ele é configurado, agora a gente começa a utilizar. Então como é que funciona? Eu simplesmente dou importo models, crio a função create, e aqui que está a questão de criação de tabelas. Tá? Eu dou um SQLize sync, force true. O que ele faz? Esse comando ele deleta todas as tabelas que ele encontra no banco de dados, referente aos modelos, né? Então ele vai pegar assim, ó, ele vai pegar o SQLize, tem a tabela evento e a tabela participantes. Então ele vai lá, deleta elas e cria de novo. Esse force aqui ele diz isso. Olha, deleta, não importa os dados que tem, eu garanto que não são importantes. Então esse aqui é só para você usar, mas em testes, né? Nunca vai fazer isso no ambiente de produção. Aí em seguida a gente fecha a conexão, porque a gente já criou as tabelas e o banco está sincronizado. Então vamos lá. Node, espaço, SQLize, /create. Ó. Então o que ele vai fazer? Ó? Vocês podem notar que no SQLize ele sempre vai jogar o SQL que ele executa ali no console. Só um pouquinho. Tá. Então, ele sempre vai jogar o que ele executa no console aqui. Ele sempre vai utilizar aqui, ó, a linguagem que você está... Se você estiver conectando no banco SQL Server, ele vai botar aqui o SQL em formato de SQL Server. Então, não é que você vai sempre poder utilizar isso aqui em qualquer banco. Ele vai botar aqui exatamente o SQL que ele utilizou naquele banco que você está utilizando. Tá? Então, isso é bem legal. Se você quiser desativar isso, é só botar aqui, ó, tem login no arquivo database, põe login false. Então ele não fica mais jogando todas essas informações ali no console. Bom, agora vamos para a segunda parte, que é o insert. Essa parte fica interessante também, porque a gente começa a utilizar realmente, ver a facilidade do SQLize e dos ORMs. Né? Aqui nós vamos criar um evento, então a gente pega e importa o models.evento chega lá naquele objeto evento que a gente queria, e tem um método chamado create, que é dos objetos do SQLize. Então a gente passa um objeto para dentro do create, com todos os atributos que a gente quer especificar. Aqui a gente só vai botar o nome. Se a gente tivesse outros campos, a gente poderia informar aqui. Inclusive, se a gente botasse alguma regra de que algum campo é necessário, ele não iria permitir avançar se você não colocasse. Ele tem todas as regras de validação também. Então a gente cria o evento Node, evento Postgres, cria os participantes da mesma forma, com o create, e aqui também é a parte bem legal. Aquela parte de vinculação nas tabelas intermediárias, ele já criou para nós naquele create, a gente nem viu. Mas basicamente ele cria, a gente tem dois models, evento e participantes, mas ele cria a tabela intermediária. Por quê? Porque a gente botou o belongs to many aqui. Então ele entendeu, olha, tem uma relação de muitos para muitos, eu tenho que criar uma tabela, porque senão não tem como armazenar esses dados. E aqui no insert, como é que funciona isso? A gente set, aí tem uma parte que é um pouco mágica, assim, e é meio padronizado também. Então a gente tem os set participantes, é assim a sintaxe. Então você tem o evento node, é basicamente esse objeto aqui, ó, esse objeto evento. Quando a gente faz essa relação aqui, ele entende, ele cria uma propriedade chamada assim, ó, dentro do evento existe a propriedade participantes, porque tá belongs to many, isso é automático. Então sempre que eu quiser editar os participantes desse evento, eu tenho que utilizar set, aí põe a primeira letra maiúscula e o S no final, né? E aí passa um array aqui. Então é isso que a gente vai fazer lá. E com isso, o que ele faz? Quando eu faço esse comando aqui, ele vai escrever lá na tabela intermediária pra gente. Tá? A gente vai ver aqui, lá, como ele vai fazer aqui no insert. Quando a gente vai dizer o seguinte, ó, no evento de Node,
eu quero definir os participantes Carlos, Augusto e Janaína, que a gente criou aqui, ó, eles são variáveis. A mesma coisa no event Postgres, Janaína e Rafael. Isso, e aí eu dou eu espero ele salvar e aí eu fecho. Vamos lá então. .node sequelize /2 insert, ó. Então ele vai lá, dados inseridos. Beleza, eu acredito que ele inseriu, mas vamos ter que consultar para ter certeza que os dados estão lá da jeito que a gente esperava. Vamos no select. Aqui no select é mais ou menos a mesma coisa. Só que a gente pega, em vez de dar o create, a gente dá um find all. Ou find. A gente pode, inclusive, se a gente quiser encontrar um só, a gente coloca find on. Aí só encontra o primeiro aqui, ó, find on. A gente deixa o find on para encontrar todos daquela tabela, aquele objeto, né? Então eu quero todos os eventos, sem restrição. Se eu tivesse alguma restrição, eu colocaria aqui no meio, aqui, ó, where, e colocaria a condição que a gente vai ver também depois. Basicamente aqui tem um events find all, participantes find all, e aqui tem um eventos com participantes. E aí eu coloco uma regra a mais aqui, ó, find all, e eu passo um parâmetro. O include. Eu quero incluir os participantes. Essa parte ela é um pouquinho também, às vezes demora um pouquinho para entender, mas quando você entende faz muito sentido. Eu quero incluir uma relação que existe nessa tabela de evento, que é a relação participante. Então ele simplesmente inclui e aí você tem acesso nelas pelo evento.participantes. É um pouco mágico assim, mas quando você começa a entender, vê que facilita muito a vida. E agora vamos tentar executar esse select aqui. Então 3, select. Ó, o que ele fez? Ele pegou aqui, evento, ele listou os dois eventos que nós temos. Os participantes, os 4 participantes que nós temos na tabela participantes. E aqui ele listou o evento com os respectivos participantes que a gente definiu no insert anterior. Então, o evento node tem os 3, o evento Postgres tem os 2. E aí ele lista pra gente, bem certinho. Agora tem o último passo aqui, rapidinho, é um select um pouco mais avançado, para mostrar um pouco das funcionalidades avançadas do... Não é tão avançado, tem coisa muito mais avançada, mas só para dar uma pincelada. Então, vamos lá. Criar um listar apenas eventos que tem no nome, Node.js no nome. E a segunda regra, dentro desses eventos, listar apenas as pessoas que não têm a letra O no nome. Então não pode ter, se tem letra O não é para listar esse participante. Então uma regra aleatória só para a gente ver a funcionalidade. Então a gente pega um evento, find all, né, encontre todos, com a regra where. Se o nome tem que ser, o evento em si, né, where, tem que ser node.js%, operation.like, tá? Então, se você quer buscar, aqui existem diversos operadores no Sequelize, tá? Então, vamos ver se aqui a gente tem, você vai entrar na página do Sequelize, docs.sequelize, aqui ele tem operators, ó. Ele tem uma lista de operadores, and, or, greater than, like, not like. Então, você consegue fazer quase todo tipo de consulta. E o legal é que ele transforma isso para SQL para você. Você não precisa saber como é que é isso naquela linguagem. Por exemplo, não precisa saber como é que é o between em Postgres e não precisa saber como é que é o between em MySQL. Ele faz isso para você automaticamente. Botando simplesmente aqui op. Esse op é importante ressaltar que ele vem do Sequelize aqui, ó. Então tem que importar a Sequelize e definir o op. E aí o op você usa o operador. Então o percent ele é o operador de like, né? Agora aqui, desculpa, estava aqui em cima. Agora eu dou um include aqui. O include o que é? Aquilo que a gente viu. Ele vai incluir uma relação naquela pesquisa. Que é a relação com quem? Com os participantes. Tá? Ele tem o evento tem uma relação com participantes, ele vai incluir essa relação, mas somente quando o nome for diferente de O, que não tenha O. O percent ele vai excluir. Se tiver o O no meio do nome, ele não vai listar. E aí ele simplesmente lista for each, né, o evento, e aí para cada evento ele vai pegar os participantes e listar. Então aqui, ó, vamos pegar o passo 4 aqui, ó. E, ó, quem que ele vai listar? O evento encontro Node.js participante Janaína. Que eu acho que é isso aí, né? Ó, somente no Node.js tem os 3 primeiros aqui.
o Carlos tem O, Augusto tem O e a Janaína não tem O, então ele listou adequadamente. Então é isso aí, pessoal, é mais ou menos isso aqui, acho que vale a pena conhecer, ela é uma plataforma, uma biblioteca bem robusta, dá para utilizar, bastante gente utiliza em produção ela tem uma documentação vasta, uma comunidade no GitHub bem legal, então sempre que tiver alguma dúvida, o pessoal está ali postando e está corrigindo, ela é bem completa, e tanto é que está sendo recomendada aqui, né. Bom, vamos ver se tem, agora o que teria seria a parte dos exercícios, se você quiser tentar utilizando Sequelize, adiciona o campo data no evento, que aí começa a ficar interessante, né? Cadastre 5 eventos com data futura e lista os eventos que tenham a data do mês de abril. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Abrange muita coisa, mas espero ter abrangido o mais importante. Um abraço e boa sorte aí na carreira a todos vocês.